Glória a Deus, boa noite, queridos, paz seja convosco, amém? Graças a Deus, que bom estarmos em família, nossa família aqui, Saco dos Limões. Que bom que você está aqui, sejam todos bem-vindos, nossos visitantes, nosso carinho, nosso amor por vocês, amém? Antes de se assentar, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha esclarecer algo novo que Ele tem para nós nessa noite, amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Queremos ser gratos, Pai, pelo seu amor que se renova todos os dias sobre nós. Pai, que neste momento, cada um que está neste lugar, Pai, possa sentir este amor, ele possa se sentir amado, possa se lembrar que é filho de Deus. Pai, nós nos lembramos nesse instante da nossa identidade. Nós somos os teus filhos, filhos que o Senhor ama, filhos que o Senhor um dia fez o maior sacrifício de amor por nós. E neste momento, Pai, nós queremos lembrar nossa alma que nós somos amados pelo Senhor, que nós somos aceitos pelo Senhor, que o Senhor já nos aceitou do jeito que nós somos. E o Senhor tem para nós uma jornada linda, uma jornada maravilhosa, que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Te agradecemos, Pai, porque estamos diante do Senhor, porque temos mais uma vez a oportunidade de ouvir um conselho do Senhor, um direcionamento do Senhor, Deus Pai. E nós estamos aqui, Deus, como seus filhos, e nós queremos, Pai, sentar à sua frente, te olhar nos olhos, sentir o seu amor, sentir o seu cuidado, sentir, Deus, o seu carinho, e Deus ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Pai, que hoje nos reunimos aqui neste lugar como igreja, como família, Pai, para nos lembrar que temos um Pai amoroso, que temos um Pai que nos direciona. Deus, às vezes tem alguém aqui que não sabe quem é, que algo aconteceu na sua vida, um evento tão ruim, tão doloroso, que ele esqueceu quem é. Mas eu quero, em nome de Jesus, neste momento, lembrar você que você é filho amado de Deus. E sobre você há um propósito. E o Senhor Deus está contigo. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Erga sua cabeça, olhe para cima. Tem gente que diz que Deus, como Deus pode estar acima se ao mesmo tempo Ele está em nosso coração? É verdade, Ele está em nosso coração, mas também há um trono sublime. Há um trono no terceiro céu, onde Deus Pai também está. Então olhe como se você estivesse olhando para cima. Sabe, queridos, um dia eu precisei encontrar Deus e eu olhei para o céu e eu me vi diante dele. E sempre que eu busco essa visão na minha alma, eu me sinto fortalecida, eu me sinto encorajada. Eu me lembro que tem um Pai que está olhando por mim o tempo todo. Que tem um Pai que me ama. E quem sabe você veio aqui só para ser lembrado disso. Que você é um filho de Deus e que Ele te ama. Amém? Glória a Deus, louvado seja. Vamos aplaudir o nosso Deus, o nosso Pai, como gratidão do seu amor. Glória a Deus. Às vezes nós só precisamos nos lembrar disso, queridos, que somos amados por Deus. Às vezes a gente perde o fio da meada da nossa vida, não é verdade? Às vezes a gente perde o fio da meada. Mas você pode encontrar esse fio da meada sempre que você olhar para Deus Pai. Amém? Pega sua Bíblia. Vamos abrir comigo no livro de Josué. Pode se assentar, por favor. Talvez você já está há bastante tempo em pé. Capítulo 1 de Josué. Essa história de Josué, ela é fantástica. Ela nos relata uma história de fé, uma história de conquista, uma história de milagre, uma história de viver o sobrenatural de Deus, uma história de experimentar o favor de Deus, a graça de Deus, amém? Graças a Deus. Tem muitos versículos, eu queria mesmo era ler o capítulo todo com vocês,
Mas eu vou me deter no 16 e 17. Livro de Josué, capítulo 1, 16 e 17. Hoje nós vamos falar sobre este tema, encontrando a chave. A palavra diz: E eles responderam a Josué, dizendo: Tudo o que nos ordenaste, faremos, e para onde quer que nos envie, iremos. Conforme atentamos a Moisés em todas as coisas, assim também atentaremos a ti. Basta que o Senhor teu Deus seja contigo, como era com Moisés. Então, eu quero falar um pouquinho com você sobre chave. A gente sabe que para abrir as portas, né, a gente precisa de chaves. E eu quero relatar aqui com vocês algumas portas que para a gente chegar ao sucesso, né, a gente pode se lembrar também de cofre, né, quando você quer colocar as suas mãos ou quer guardar, né, algo precioso, ou você precisa daquilo que é valioso, que está dentro do cofre, a gente precisa, né, de uma chave, de um código. E para a gente ter um crescimento pessoal, há uma chave. Né? Para você ser promovido no trabalho, você precisa de uma chave. A gente precisa de chave, tanto para abrir a porta, e eu tenho dito que às vezes para sair. Às vezes aconteceu algo na nossa vida que a gente ficou preso em alguma área, em alguma situação, e a gente se sente numa sala fechada, né, no escuro. Então a gente precisa abrir essa porta, sair para fora, para ter a clareza, para encontrar a luz. Mas quando você está do lado de fora, você precisa de uma chave também para entrar dentro de casa. E há tanto conteúdo nisso que a gente ficaria aqui várias horas e dias falando sobre isso. Mas o Espírito Santo vai ministrar no seu coração exatamente o que você precisa ouvir nessa noite, amém? Nos relacionamentos, né, para você, falando de namoro, de casamento, para você conquistar alguém, você precisa, né, encontrar a chave do coração daquela pessoa. Para você ser amigo de alguém, você precisa encontrar a chave do coração dela. Né? Falando de casamento, as mães sempre diziam assim: ganhe o seu marido pelo estômago. Então tem marido que a chave tá na comida, né? Se faz uma comida boa, e cada um tem uma chave, né, para ser conquistado. E então, para você ter bons relacionamentos, para você ter um relacionamento saudável, tanto de casamento quanto de amizade, quanto na empresa, né? A gente sempre tem uma chave para você acessar o coração daquela pessoa, acessar a graça dela, né, por você. Família bem-sucedida, para você ter uma família escura, porque a gente não encontra. Quem mais? E às vezes nós podemos ficar muito tempo nesse lado de fora, esperando encontrar a chave para você acessar. Então, uma família bem-sucedida, você precisa também encontrar a chave. Boas amizades, relacionamento com Deus. A gente recebe muitos questionamentos. Como eu vou crescer no meu relacionamento com Deus? Como eu vou falar em outras línguas? Como eu faço para ouvir o espiritual? Mas por um milagre que você precisa, seja qual for, você tem um marido que precisa de salvação, uma família que precisa de salvação, há uma chave para isso. E no seu relacionamento com Deus não é diferente. Quando a gente ouve testemunhos, quando a gente lê livros de grandes homens de Deus, de grandes mulheres que tiveram uma experiência com Deus tão esplêndida, e aí isso arde no seu coração e você também quer acessar essa presença de Deus. Você também quer sentir, ouvir, quer que algo o seu propósito de vida. Com 68 anos de idade ele vai fazer, e ele diz: muito antes a gente vai viver realizar o seu propósito.
ficar vivendo sem saber o propósito, fica uma vida vazia, uma vida sem sentido. Por isso que a gente vê o desespero de algumas pessoas em saber, em querer saber, mas por que eu estou aqui? Qual que é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? De onde eu vim e para onde eu vou? Qual é o propósito de eu estar aqui? E isso explica a infelicidade das pessoas. Isso explica a nossa infelicidade quando a gente não sabe pelo qual propósito você está aqui. E mais uma coisa que a gente precisa descobrir a chave, é um casamento feliz. Se encontrássemos a chave para um casamento feliz, meu Deus, às vezes é tudo o que a gente mais quer. É você casar com alguém. Você que ainda não é casado, né? É você casar com alguém que vai te completar. E aí, agora que você já casou, você pensa, onde é que está a chave? O que é que a gente faz? Qual é o remédio para um casamento bem-sucedido? Para um casamento feliz? Para um casamento pleno? Há uma chave. A gente só precisa encontrar. Mas há uma chave. A gente não pode perder a esperança, porque para tudo isso que eu falei, e quem sabe muito mais coisas que você precisa alcançar, há uma chave, amém? Então hoje é domingo. Nós estivemos meditando essa semana sobre o domingo, é um dia mundial das famílias, né? Da sua família em casa, dessa família aqui, a família espiritual. E o que se espera de um domingo em família? Eu não sei se você é uma daquelas pessoas que pensa sobre o domingo, o que você vai fazer no domingo? Eu e o pastor lá em casa, a gente sempre pensa, e domingo, o que a gente vai comer? A gente vai comer em casa? Amor, alguém nos convidou para um almoço? A gente sempre comenta. Alguém nos convidou para um almoço? A gente meio que tem na mente assim um planejamento para o domingo. Não, ninguém nos convidou para o almoço. Então vamos para outro passo. O que a gente vai fazer? Vocês também são assim? Sim ou não? Sim, que carne a gente vai assar? A gente vai fazer maionese, a gente não vai fazer maionese. Vai estar chovendo, a gente vai ficar em casa. Ou a gente vai ir para um parque, a gente vai aproveitar o sol. Ou o que a gente vai fazer? Não, a gente vai dormir. Né? Vamos combinar, vamos dormir até tal hora, depois a gente levanta, a gente faz isso. Gente, isso é uma delícia, não é mesmo? É uma coisa tão simples que a gente precisa disso. Mas essa simplicidade, às vezes, não é o suficiente para aqueles que não sabem o propósito da sua vida. Não sabem que o propósito, ele é você viver em família, viver os seus relacionamentos saudáveis. O que nos traz felicidade é exatamente essas coisas simples. E que ao longo do tempo foram colocando na nossa cabeça que isso não é mais o suficiente para a gente. Mas isso sempre foi suficiente. A gente se relacionar com Deus, nos relacionarmos em família. E eu quero falar desta chave, entre muitas que eu falei aqui, eu quero falar como a gente vai encontrar a chave para você viver em família. Tanto família, tudo que eu for falar, eu quero que você pense na sua família e a família aqui, igreja. Tá? Vamos trabalhar essas duas frentes aqui. Família sua em casa e a família aqui na igreja. Eu acredito muito que nós aqui, nós somos uma família. Amém? Nós somos uma família. E a gente vê aqui a família de Josué. Eles andaram tanto tempo juntos, por gerações, que eles se tornaram uma família. E a gente vai ver aqui qual é a chave para esta família, né, ser bem sucedida. Então a gente vê um relato dessa família aqui de Josué, do povo de Israel, a família de Israel, tendo grande sucesso numa batalha. Eles chegaram, né, à conquista. Então o que a gente percebe na história? Que Moisés era o líder. E Deus levou Moisés e levantou Josué.
Eu acredito muito que esta geração que nós vivemos, nós somos a geração de Josué, amém? Que nós vamos conquistar o reino. Nós vamos conquistar a terra prometida. Muitas gerações passadas lutaram, desbravaram, mas nós somos a geração que vamos trazer o reino de Deus nessa terra. Nós somos a geração que vai anunciar a volta de Jesus. E a gente percebe aqui que há uma grande chave. Eles precisavam chegar à terra de Canaã, mas no meio do processo, do percurso, existia uma cidade chamada Jericó, com grandes muralhas, com 2 muralhas. Para chegar na cidade havia 2 muralhas. Entre essas 2 muralhas, era comum ter casas entre um muro e o outro, até para se proteger dos inimigos e enfim. E aí a gente percebe que para eles a chegar na cidade, havia o Rio Jordão e havia essa cidade chamada Jericó. E eles precisavam conquistar essa cidade. Mas era altamente impossível aos olhos humanos. Então a gente vê que foi uma conquista totalmente divina. Foi um milagre para o povo de Israel. Mas Deus, Ele direcionou o povo para o que eles tinham que fazer. Mas foi exatamente Deus que abriu as portas, que rompeu as muralhas. Não foi exatamente o que o povo fez. Mas o povo precisou obedecer. E o povo precisou encontrar a chave para essa conquista. Então, quando a gente volta na história do povo de Israel, a gente vê muitas reclamações do povo do deserto. Quando eles saíram do Egito e foram para o deserto, a gente encontra muitas murmurações, muitas reclamações, muita falta de unidade. Cada um queria fazer do seu jeito. Tinha alguns que até queriam voltar para o Egito comer cebola. Porque as pessoas querem fazer as coisas do seu jeito. Porque os bem-sucedidos. Porque falta encontrar a chave. Talvez você já encontrou aí o fio da meada. Então a gente percebe aqui que Deus, Ele levanta Josué. E Ele dá algumas orientações. Ele começa o capítulo dando algumas orientações. E Ele entrega para a vida de Josué uma chave incrível. Que Deus estava dizendo isso para Josué? Que ele tinha que ser um homem de batalha? Não. Deus diz para ele ser forte e corajoso para meditar na palavra todos os dias. Então aqui há uma chave para você acessar o mundo espiritual. Para você que é um pai de família, para você que é uma mãe que precisa edificar a sua casa. Como que o pai, como que a mãe vai edificar essa família? Meditando na palavra de Deus de dia e de noite. E ainda diz para esse livro não se apartar, da boca de Josué. Para as orientações desse livro não se perder no meio do caminho. E quando a gente pensa em nós, onde é que foi que a gente perdeu o fio da meada da nossa vida? Onde é que foi que a gente perdeu o fio da meada do nosso propósito? Foi quando a gente deixou de observar as Escrituras. Foi quando a gente deixou de ouvir os conselhos de Deus. Nós estamos numa maratona de devocional de manhã, às 6h59, numa maratona no livro de Provérbios. E a gente vê quantos conselhos há no livro de Provérbios. Mas às vezes a gente ouve os conselhos e acha muito difícil de seguir. Mas em tudo há um preço. E a gente sabe que para a gente chegar a grandes conquistas, para você levar a sua vida espiritual, o sucesso da sua família, o bem-estar, a paz na sua família, sempre vai ter algo a ser feito. E Josué recebe então primeiro para ele essa chave. Seja forte e seja corajoso para meditar na palavra todos os dias. Ah, mas como assim que a gente precisa ser forte e corajoso para meditar na palavra todos os dias? É realmente isso. A gente precisa ser forte e corajoso.
é para ser algo simples, mas isso soa como algo muito pesado e difícil de fazer todos os dias. É fácil para a gente cumprir uma agenda de trabalho. É fácil para a gente cumprir uma agenda de outros compromissos. Mas por que é tão difícil a gente ter esse hábito de buscar a Deus todos os dias? Por quê? Cada um tem o seu porquê. Tem gente que está muito doente e não gosta de tomar remédio. Vocês conhecem alguém que não gosta de tomar remédio? A gente fica indignado com a pessoa. Como assim? Você está com dor? Eu mesma não entendo. Você está com dor e não quer tomar remédio? E é assim, quando a gente precisa ouvir as direções do Pai e a gente não vai até o Pai. Quando a gente encontra alguém que está com dor e não quer tomar remédio, a gente fica indignado e não entende. E é isso, quando nós precisamos meditar na palavra, fazer, seguir os conselhos e a gente não vai. Até parece absurdo, mas é uma coisa simples que a gente não faz. Então a gente precisa mesmo ser muito determinado, ser corajoso para você ouvir os conselhos do Pai. Não sei vocês, mas quando o meu pai me olhava assim com uma cara, eu já tremia na base. Mas tinha que ir até ele, senão era pior. E é assim, às vezes a gente tem uma ideia de um pai carrasco, ou até tem até medo de que quando a gente quer fazer algo, a gente vai até Deus. Senhor, é para eu fazer? E aí a palavra é bem clara. Sim, faça. Mas porque a gente tem medo, né? De N motivos, a gente não faz o que o Pai diz para fazer. Ou então Deus diz, não faça. Não vai porque eu estou vendo o percurso inteiro. Você está olhando só até a curva. Mas como a gente quer muito ir, a gente não consegue obedecer. Mas vai chegar o tempo que a gente vai crescer, amadurecer e entender o quanto é valioso, o quanto é precioso você estar diante de Deus. Porque somente diante de Deus você vai encontrar o seu propósito. Somente diante de Deus a gente vai encontrar a nossa identidade. Encontrando a nossa identidade, a gente vai encontrar o propósito. Lembra do Senhor que vai fazer 68 anos? Pois é, chegou neste tempo que Ele quer saber o que Deus tem para Ele. Então vai chegar o tempo que a gente vai crescer e a gente vai se lembrar dos conselhos de Deus, amém? Como conduzir o povo para essa conquista de Jericó. E todos tinham que fazer para alcançar, o sucesso, para conquistarem a cidade. Diz, olha, nós iremos com você. Tudo que você ordenar, nós vamos com você. Desde que você fique em unidade com Deus. Você vai também buscar a Deus. Desde que você esteja unido com Deus, então nós estaremos unidos com você. Então, qual que é a chave aqui da família, dessa família de Josué, para eles alcançarem a conquista de Jericó e depois chegar na terra prometida? É a unidade. Nós pensamos muito com o pastor e meditamos aqui nesse tema essa semana e buscando o coração de Deus, qual é a chave? E a gente, como está nesse projeto, orando pela cidade. E eu ouvi uma vez que a chave para a conquista de Jericó estava em Raabe, estava na casa de Raabe. E eu fiquei me perguntando, por que a chave estaria na casa de Raabe? Se você não sabe a história, medite em casa, leia, que você vai entender. E aí o Espírito Santo falava ao meu coração que talvez a chave não estaria na casa de Raabe, mas a chave, eles encontraram a chave antes de chegar na casa de Raabe. Eles encontraram a chave na unidade. Na unidade. Eu sei que você tem planos para sua família. Eu sei que você tem planos para o seu relacionamento. Eu sei que você tem planos ao estar aqui na igreja. E a chave para essa família é a unidade. E por que a unidade é tão importante para o seu casamento, para a sua família ser bem-sucedida?
Porque a falta de unidade vai fazer com que cada um haja de uma maneira. Né? Cada um queira ir para um lado. E não vai dar certo. Imagine que nós somos um barco no meio do mar. E se cada um quiser remar para um lado, o que vai dar? A gente vai chegar ao objetivo? Não vamos. Alguém aqui entende de remar? A irmã Nelly. Vocês já tentaram? Alguém já remou em algum barquinho? O que tem que acontecer? Tem que acontecer, né, dos dois lados, ainda mais aquele barco a remo mesmo, né, que senão, se os dois lados não tiver combinados o que fazer, o que vai acontecer? Vai virar, vai tombar. Então, a sua família é um barco. E vocês precisam, a gente precisa estar muito certo sobre o coração de cada um. Eu sempre digo lá em casa, amor, a gente vai precisar alinhar as coisas essa semana. Tá cada um pensando por um lado. Aí ele diz, ai, ai, ai. Porque é difícil a gente alinhar as coisas. É difícil a gente ter essas conversas de alinhamento. Mas vai ter um momento que a gente precisa. Passa uma semana, passa duas, e aí quando vê, né, as ondas vêm, a tempestade vem, e aí você sente o barco balançando. E aí a gente tem a opção de dar uma parada, dar uma alinhada e continuar remando, ou então a família se afogar. Mas por que a gente não busca gerar essa unidade? Porque é delicado. Às vezes você vai precisar entrar em assuntos delicados. Assuntos que eu digo que são cirúrgicos. Mas é isso que vai resolver. É isso que vai trazer a sua família de novo para o barco. E falando de barco, eu lembrei de uma mensagem que o pastor prega sobre a arca, né? A arca de Noé. Estava bem difícil todos ficarem naquela arca por 40 dias. Mas ainda é melhor dentro da arca do que fora. E aí o que acontece? Quando você entende que a chave é a unidade, a gente se torna um purê. Hoje eu cozinhei para vocês, olha aqui, ó. Quem gosta de purê de batatas? Eu também gosto. Ó, eu coloquei aqui batatas, eu coloquei manteiga, um pouco de leite, sal e botei umas salsinhas para decorar. Cada um tem sua receita, mas eu fiz assim hoje. Para quê? Para a gente entender que para chegar num processo, né, de purê, eu precisei cozinhar as batatas em água fervente. Antes de cozinhar, eu descasquei elas. Eu gosto de descascar, de cortar elas, porque quando eu cozinho, eu tiro da panela, é só resfriar, né, para misturar. Então, eu já dou uma adiantada. Então, as batatas, elas já começam ali esse processo de retirada da casca. E isso, né, esse processo de chegar ao purê, ele é doloroso. Por isso que às vezes a gente não quer se tornar um purê. Por isso que a gente às vezes não quer andar em unidade com a família, andar em unidade com o seu cônjuge. Ai, pastora, como assim um cônjuge, né, um casamento? Pode a esposa não estar em unidade com o marido? Pode, e tem muito disso. Por isso que os casamentos, né, não chegam ao seu objetivo final. Porque é difícil você tirar as cascas. Esse processo de tirar as cascas é muito dolorido. Mas quando você entende que para chegar à unidade de um propósito, você deixa tirar as cascas. Você chora. Você sente vergonha das coisas que você tem que falar. De abrir o seu coração, mas você se abre, você deixa, por causa do propósito maior. E a gente sempre procura aqui falar, queridos, da nossa experiência própria. Eu e o pastor, a gente ainda tira cascas hoje, mas há uma casca, né, bem grossa, que não tem como você permanecer com ela, se você quer ter sucesso no seu propósito. Não tem como você se tornar um purê com cascas. Não tem como, ninguém vai comer. Ninguém vai comer um purê com casca. E depois essa batata vai para a água e começa a ferver. Ai, meu Deus.
Esse processo de fervura é realmente também muito difícil. E muitas pessoas jamais nem querem passar por esse processo de fervura. Mas é preciso. Aí se torna aqui um purê. Quem sabe você que é marido, você que é esposa, você que é filhos, vocês estão aqui nesse purê. Nós aqui, quanto família de igreja, né, nós estamos nesse purê. Você está aqui, ok? Você está se vendo aqui? Tá? Eu não. Eu não estou me enxergando. Porque é isso que acontece no purê. Você não enxerga mais as batatas, você enxerga purê, né? E é isso que é unidade. Quando o esposo está fechado com a esposa no propósito, quando os dois administram juntos, quando os dois sabem onde é que está indo o dinheiro, quando os dois estão em unidade na educação dos filhos, quando um não coloca o pai contra a mãe, quando os filhos não manipulam o pai e a mãe, quando os pais direcionam os filhos na mesma direção, quando os pais, assim, a mãe diz, vamos fazer isso, o pai, vamos fazer isso. Tem pai que fala assim, filho, faça isso. E a mãe vem e diz, filho, faça isso. Estão entendendo? A gente precisa virar um purê de batatas em casa. O marido está fechado com a esposa. Vamos abrir um negócio. Mas o que você acha disso? Quais são os prós, quais são os contras? Quando a gente, enquanto casal, enquanto família, você quer sair sozinho por aí fazendo algo, não vai dar certo. Conversem entre família. E uma coisa característica também da família é os pais esconderem coisas dos filhos. Estão com problemas financeiros, mas os filhos não sabem disso. Por que não sabem? Se vocês não ensinar os filhos a administrarem, eles vão aprender aonde? Esses dias até a gente estava conversando com um pastor de um casal que estava reclamando do filho que não sabia ler ainda. Acho que ele tinha uns 7 anos. E os pais brigando, culpando, né, o colégio, os professores. E a gente ficou quieto e depois nós pensamos, será que não é os pais que têm que ensinar os filhos a ler? Será que a gente terceiriza isso? Era algo que a gente achava que sim. Mas aí a gente começou a se perguntar, por que os pais querem terceirizar tudo, a educação dos filhos, para outras pessoas? Porque dá trabalho. Tudo que dá trabalho a gente quer evitar. Então, eu penso, o Anthony ainda é pequeno e não entende muita coisa. Mas eu penso que muitas coisas a gente pode tratar em família. A gente pode sentar juntos e explicar a situação financeira, explicar a situação espiritual que vocês estão, explicar, conversar, transparência em família. Aqui na igreja também não é diferente. Quando a gente é um, a gente entende a dor do outro. Quando a gente é um, a gente ajuda um ao outro. Antes de se tornar o purê, a gente é batata. E o que acontece? Se eu virasse aquela tigela ali de purê, ia cair tudo no chão, tipo bluft, né? Ia cair tudo junto. Mas se eu virar, e se eu rasgar esse pacote aqui? Uma para cada lado, que mais, né? Umas vão ficar meio por perto, umas vão ficar juntas, as outras podem ser que escorreguem, que vão mais longe. Vamos ver? Todas rebeldes, espalharam bastante. Quando a nossa família, em casa, igreja, nós somos um saco de batata, está exatamente assim.
Nossa, chegou a me dar um negócio no meu coração agora. Ah, uma abençoada ficou aqui pertinho. Olha, cada uma tem uma ideia. Essa aqui acho que não precisa daquela. Aquela ali, ó, se acha bem grande, bem bonita. Aquela ali, ó, tá meia suja. Essa aqui, ó, tá meia machucadinha, por isso que ela não foi muito longe. Aquela lá foi bem longe, ela acha que é poderosa. É isso que acontece quando a gente não encontra a chave da unidade. A sua família está assim, ó. A igreja está assim, a nossa família está assim. Mas quando a gente entende que a gente precisa estar unido, a gente aceita o processo de cura, a gente aceita o processo de libertação. Por que que a gente não quer virar um purê? Porque às vezes nós somos uma batatinha que a gente já sofreu muito na vida, que a gente já foi decepcionado, que a gente já confiou em alguém, a gente confiou nosso coração, a gente confiou a nossa vida e a gente foi decepcionado, e a gente foi machucado. Aí essa batata hoje, ela se recusa a virar um purê. Ela até casa, mas ela não vira um purê com a sua família. Ela até vem para a igreja, mas ela não vira um purê aqui dentro. Porque ela tem medo. Ela fica sempre com o pé atrás. Ela tem medo de abrir o seu coração. Ela tem medo de confessar os seus pecados. Ela tem medo de se aproximar de Deus. Ela tem medo de expor as suas feridas para Deus. Mas, se a gente não virar um purê, a gente vai continuar sendo uma batata e nunca encontrar o sentido da vida. Se a gente não abrir o nosso coração para o nosso cônjuge, a gente é uma batata ferida, uma batata cascuda. Tem mulheres, tem maridos que têm esse perfil de não abrir o seu coração. E é muito melhor que a gente se abra do que a gente venha a explodir. Eu lembro que no início do casamento eu falei isso para o pastor. Normalmente, a gente tem dificuldades de conversar coisas sérias. E aí a gente vai escondendo. E aí eu disse para ele um dia, olha, a gente precisa se falar mais. Porque eu não sei, queridos, acho que foi Deus que ministrou na minha mente uma ideia de um balão estourando. E aí eu disse isso para ele, olha, eu acho que eu tenho esse perfil de ir guardando, e aí quando explodir, acabar com tudo. E eu não quero que isso aconteça conosco, com o nosso casamento. Porque eu quero que seja para sempre. E então a gente iniciou nessa jornada juntos, de entendendo um ao outro. Nem sempre dava certo. Eu não sabia falar, eu magoava nas minhas palavras. Mas a gente foi se ajustando e a gente vai se ajustando ainda. Por quê? O que te move? O que te move a você deixar de ser uma batata e virar um purê com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a sua família, aqui com a sua família de irmãos da igreja? O que te impede? A falta de clareza do seu propósito. A falta de clareza. Quando um marido e uma mulher encontram o seu propósito, eles vão fazer o que precisa ser feito. Porque há um propósito maior, além da minha mágoa, além de eu não querer perdoar. Quando o teu propósito, quando você tem clareza do seu propósito, é Ele que te move. É Ele que te move a consertar. É Ele que te move a chorar, a sentar, a resolver, a expor teu coração, a buscar a Deus. É Ele que te move. Quando nós entendemos isso com o pastor, a gente se abriu para resolver nossas pendências. A gente se abriu e a gente foi se ajudando e se ajustando. E aqui, você está aqui nessa igreja, e vocês sabem que aqui há um propósito. Todo grupo de pessoas, em tudo há um propósito. E qual é o propósito dessa igreja?
Você sabe qual é o propósito dessa igreja? Se a gente não souber o propósito, a gente não vai querer virar um purê de batata. A gente vai ficar cada um no seu canto, cada um fazendo o que bem entende, cada um fazendo do seu jeito, cada um querendo fazer para aparecer, cada um julgando um ao outro. E eu relaciono muito, queridos, a nossa casa com aqui. Se a gente faz isso dentro da nossa casa, a gente vai fazer aqui. Se a gente não compreende o marido ou a mulher dentro de casa, a gente não vai compreender aqui. Se a gente julga os outros, os filhos, o marido, o cônjuge, dentro de casa, a gente vai fazer isso aqui. Porque se a gente não é um purê de batata em casa, a gente não é aqui também. Então, o propósito dessa igreja é a gente servir, é a gente levar o amor de Deus. E quando você entende o propósito, você faz o que tem que ser feito. Você se coloca no lugar do outro. Nós estamos entre pessoas e sempre as nossas maiores dores, as nossas maiores feridas, sempre vai vir dos nossos relacionamentos. Sempre vai vir. Então, a gente tem medo de se abrir para não ser ferido. Mas a gente convive com pessoas em todos os lugares, em todo o tempo, então a gente vai ser ferido. O que eu digo? Vamos resolver as nossas feridas. Ficou magoado com alguém, resolve. Não fica enchendo aí o seu coração de má água. Nós somos um rio que brota da fonte de Deus. Esse rio é limpo e essas águas são para sarar, são para curar. Mas se a gente deixar as mágoas se infiltrar neste rio, esta água vai ser contaminada. E a gente está por aí, levando água contaminada. As características, então, da batata é o individualismo. Quando você pensa só em você, você não tem unidade. Mas a característica do purê é o amor que compreende, não julga, se coloca no lugar do outro, é a unidade. Então, o que nos move para a unidade é saber do propósito. E para finalizar, eu quero ler Romanos 12, 4 e 5, que diz: porque assim como temos muitos membros em um só corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros um dos outros. A igreja, queridos, vai além dessas 4 paredes. A igreja tem pernas. E a igreja, quando Deus fala de igreja, não é somente nós, mas é todos os filhos que estão espalhados no mundo inteiro. E qual é o seu posicionamento de igreja? O que a gente mais vê por aí é um irmão xingando o outro. É um criticando o outro. É um não torcendo pelo sucesso do outro. É um tendo inveja do outro. Quando se fala em unidade, né, de igrejas, meu Deus, isso dá um arrepio em algumas pessoas. Não dá, como assim? Como assim a gente vai receber, aqui a gente tem tido isso, a gente tem emprestado a nossa igreja para uma outra igreja, para eles fazerem aqui cultos de celebração de um curso que eles têm. E eu entendo, queridos, que a gente tem passado por esse processo, né, de metanoia, de mudança de mentalidade, porque até então a gente sabia que igreja eram as paredes, hoje a gente sabe que igreja somos nós, e que exige um posicionamento de nós quanto filhos de Deus. Então bate no peito assim: eu sou filho de Deus, e o seu vizinho do lado também. Então quando você pensar em julgar, quando você pensar em fazer o mal, quando você não querer compreender, lembre-se que ele é filho de Deus também. E os pais enxergam os filhos da mesma forma. Então, cuidado quando você quiser mexer aí com o Filho de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu espero que essa mensagem possa frutificar nas nossas vidas e que a cada dia esse processo de metanoia possa ser cumprido na nossa vida. O propósito de estarmos aqui é sermos família. Quero que você lembre da sua família agora. Como está a unidade da sua família lá na sua casa? Todos sabem com clareza para onde estão indo? Todos sabem com clareza os propósitos
de cada um, a unidade entre o casal, a unidade entre os pais e os filhos, a unidade entre os filhos e os pais. A gente vê muitos filhos não tratando bem os pais, não vendo a hora de sair de casa, porque uma unidade não foi estabelecida neste lar. Feche os seus olhos, que você possa sair daqui hoje com uma tarefa no seu coração. Eu vou fazer isso para que a minha família tenha essa característica de unidade, não de união. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estes conselhos dessa noite, por este propósito, Pai, de sermos família unida. Pai, nós vemos, Deus, a família de Josué, de Israel, do povo do deserto, que para conquistar Jericó, eles encontraram a chave na unidade. Eles encontraram a chave de seguir o seu líder de todo o seu coração. Eles encontraram a chave, Josué encontrou a chave de buscar o coração de Deus, buscar os conselhos de Deus e fazer aquilo que Deus ordenava através da palavra dele. Pai, que nós como família, nas nossas casas, que haja, Deus, unidade nessa família. Pai, nós não queremos ser batatinhas soltas por aí, mas nós queremos enfrentar o processo e se tornar um purê de batata na nossa casa. Porque esta é a chave para a mudança da sociedade. Essa é a chave para conquistar novos filhos para o Senhor. É a gente arrumando a nossa casa. É a gente arrumando o nosso lar, arrumando a nossa vida. Tendo unidade em casa. E isso vai refletir aqui como igreja. Se a gente tem unidade em casa, a gente vai ter unidade aqui na igreja. Se a gente sabe amar um ao outro dentro de casa, a gente vai conseguir amar aqui também. Deus, às vezes isso pode ser muito difícil para nós que somos humanos, que temos uma tendência, Deus, ao individualismo, que temos, Deus, uma tendência a nos esconder do pecado, como Adão e Eva fizeram, mas que o Senhor Jesus nos ajude com o seu sangue, nos ajude, nos direcionando, nos dando sabedoria, nos dando coragem, que sejamos fortes, que sejamos corajosos, para meditar na palavra e fazer o que ela nos ordena. Pai, nós que possamos, Deus, encontrar essa chave de meditar na palavra todos os dias. E que possamos viver a unidade na nossa casa e aqui como igreja, por conta do propósito. Sabemos que o propósito é servir. O propósito é falar de Jesus, é levar o amor de Jesus. E que nós tenhamos, Deus, todos os dias essa clareza do nosso propósito. Porque é isso que vai nos mover, que vai fazer com que a gente cumpra o processo de se tornar um purê de batatas. Nós te agradecemos, Pai. E que nós como igreja, Deus, como família e aqui Saco dos Limões, a gente possa, Deus, cumprir o propósito pelo qual nós estamos aqui. Cumprir o propósito que o Senhor colocou em nós, Pai. Que nós estejamos, Deus, dispostos a viver essa unidade de propósito, Pai. Que possamos, Senhor, ter um coração limpo para perdoar, um coração limpo para entender. E quando errarmos, que a gente possa ser abertos a corrigir o nosso erro, ser humildes, Pai, e sempre se colocar um no lugar do outro. Que a gente possa, Deus, viver os mandamentos, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E que isso, Deus, seja uma verdade nas nossas vidas, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Olá, muito obrigado por vocês que estiveram conosco aqui nesse canal. Quero te encorajar a se inscrever nesse momento aí para você receber nossas notificações, vídeos, pregações que vão te ajudar a desenvolver o crescimento espiritual na sua vida. Deus te abençoe, fique com Deus.